alguns fatores que influenciam o preço da ação: o lucro da empresa, o cenário macroeconômico, o setor da empresa e o cenário internacional. Então, a gente tem que avaliar, por exemplo, agora com a pandemia, a gente tem alguns trends, né, que eu chamo, que estão acontecendo e que vão beneficiar muito os setores. A gente tem, por exemplo, o setor de tecnologia. A gente está agora falando por meio de uma plataforma chamada Zoom. As ações da Zoom valorizaram muito, né? E a gente tem uma tendência de continuar uma valorização de ações de empresas, né? Que são, de fato, de setores como plataforma Zoom. Por quê? Porque as pessoas vão passar a utilizar mais. É que assim, pessoal, o que eu estava falando, você vai analisar o lucro da empresa, né, o cenário macroeconômico. O que é o cenário macroeconômico, né? Você vai avaliar, por exemplo, hoje o cenário está muito ruim, né, por conta da crise do coronavírus. Então, você vai ter empresas aí que estão conseguindo trabalhar bem. Por exemplo, você pega o setor de farmácia, o setor de supermercados, você pega alguns setores que eles saem mais ilesos da crise, o setor de tecnologia, as empresas que vendem pelo e-commerce, né? São empresas como Casas Bahia, o Magazine Luiza, enfim. Tem algumas empresas que saem melhores da crise. Já tem outras empresas que sofrem muito. Então, empresas, por exemplo, do setor de turismo, aviação, enfim, são empresas que as ações caíram muito. Então, é importante avaliar o cenário macroeconômico para ver o que tem tendência boa de crescimento e também tem que avaliar o preço da ação comparado a isso, né? O setor da empresa. Então, a avaliação do setor é muito importante. Tem alguns setores, por exemplo, o setor financeiro de bancos. É um setor que é muito concentrado. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, né, são só praticamente esses, são 4, 5 grandes bancos aqui no Brasil que comandam, né? E o que acontece? A gente tem hoje fintechs, né, a XP Investimentos, o Banco Inter, que é um fintech, né, o Nubank, que faz pagamentos, cartão de crédito. Você tem aí as maquininhas, como a Stone, como a Cielo, que acabam entrando na disputa. Todas essas empresas, elas estão tomando dinheiro dos bancos, né? Os bancos, eles lucravam muito com a ineficiência. Então, se você avaliar o setor financeiro, ele é um setor que, de fato, ele vai sofrer muito. Você tem que avaliar com carinho, com cuidado. Eventualmente, se você vê que o preço está barato, vale a pena você comprar, mas saber que é um setor que vai sofrer com essas novas empresas de tecnologia, né? E o cenário internacional que você vai avaliar também, porque o Brasil, ele é quase que um barquinho num oceano gigantesco. Se você tem uma crise nos Estados Unidos, fatalmente essa crise vai chegar aqui no Brasil. Se você tem uma crise na China, que compra muito produto do Brasil, muita commodity, né? Minério, petróleo, soja, celulose, fatalmente essa crise na China vai atingir a gente porque eles vão restringir a quantidade de compra, né? O volume de compra. Então, a gente vai ser afetado. Então, tem que avaliar o cenário internacional também. Sim, eu perguntei para ele se a pandemia continuar, como que a gente sabe que essas empresas, por exemplo, que ele citou como sólidas, a XP, Notre Dame, a Croton, como que a gente sabe se elas vão se manter em alta, mesmo com a pandemia? E quais setores que conseguem se manter bem na Bolsa, mesmo com a pandemia? O fundo, pessoal, assim, tem que pensar sempre assim, fundo de investimento é como se fosse uma casca, né? O que importa é o que está dentro dali. Você tem a figura de um gestor de uma empresa que faz a administração daquele recurso. Então, por exemplo, nós não somos especialistas em investimento, então a gente pode delegar para uma empresa que vai gerir o dinheiro de várias pessoas junto de um fundo, né? Aí, como o Daniel falou, assim, essa parte do condomínio é o seguinte, que nem, por exemplo, vocês, quem mora em prédio e é dono de um apartamento, na área comum, seja na portaria, na área comum se tiver um play, uma piscina, enfim, a área de garagem, ela não é de ninguém. Ela é um pedaço. Você tem que ter um apartamento, você tem uma fraçãozinha daquela área. Então, você é dono de um pedaço da piscina do condomínio, né? Um condomínio. Então, o fundo de investimento é igual. Você não é dono do fundo todo. Você tem um pedacinho, cada pessoa tem um pedacinho, juntou um fundo inteiro, né? De modo que tem uma pessoa administrando aquele montante grande ali, seja 1 bilhão, 2 bilhões de reais, né? Então, você tem fundos de investimento em renda fixa, multimercado e renda variável. De modo geral, renda fixa é o conservador, multimercado é mais moderado e de ações é um fundo de mais risco, né?
E aí você tem várias classificações dentro do próprio fundo de renda fixa, do próprio fundo de multimercado de ações. Fundo de renda fixa, como eu falei, né, você vai investir, o gestor vai comprar crédito bancário, crédito privado, títulos públicos do Tesouro. No fundo multimercado, ele vai diversificar moedas, commodities, ações, ouro, enfim, ações internacionais, está nos Estados Unidos, vai investir em euro, dólar, franco suíço, libra esterlina, o ien, yuan, em vários tipos de moeda, e vai diversificar e misturar tudo, né, diversificando. E nos fundos de ações, você já vai investir, o gestor já vai investir em empresas, né? Então, por exemplo, fundos de ações brasileiras, você vai investir nas ações brasileiras. Tem fundos de ações internacionais e tem fundos de ações que investem aqui no Brasil e fora do Brasil também, né? Então, você vai investir em empresas, em ações. Você tem a parte dos fundos imobiliários, que eles são diferentes, né? Fundos imobiliários são imóveis, né? Então, você vai investir, pode passar aí, Daniela, acho que você até colocou ali os tipos de fundo imobiliário, né? Tem fundos de desenvolvimento imobiliário, fundos de renda de shoppings, fundos de lajes corporativas, fundos de galpões industriais, fundos de hotéis, fundos imobiliários de educação, né? Fundos imobiliários alugados para hospitais, fundos de compra e venda de imóvel, fundos de recebíveis imobiliários CRIs, fundos híbridos, papel e tijolo, fundos de agências bancárias, fundos de varejo, fundos de fundos, né? De modo geral, você tem dois tipos de fundo. Um é fundo de papel, o outro é fundo de tijolo. No fundo de tijolo, você está comprando ali, de fato, um pedacinho de um imóvel. Se você compra um fundo, por exemplo, de shopping, você está comprando vários shoppings ali, né? Até tem um fundo que depois eu posso passar algumas lâminas de alguns fundos, mas quando você compra um fundo, por exemplo, um percentual de um fundo de shopping center, você é dono de um pedacinho de todo o shopping. Qual a vantagem? Né? A vantagem é que é muito mais acessível, com valor menor você consegue acessar, você tem liquidez, você pode resgatar a hora que você quiser. Se você compra uma sala comercial ou uma sala de um shopping para alugar para um lojista, por exemplo, você tem um risco, porque se aquela pessoa não estiver alugando, você vai estar ganhando R$0, você vai ter o custo de condomínio, IPTU, enfim, você vai ter o custo de manutenção, então você vai gastar dinheiro e talvez você, se a economia estiver recessiva, em crise, você não consiga desfazer do imóvel, né? Então, tem dificuldade de liquidez. No fundo imobiliário, você consegue ter uma liquidez alta, se você precisar do dinheiro, você consegue vender a qualquer momento. Além disso, de modo geral, você ganha um valor razoavelmente bom, um aluguel de 0,7% ao mês livre de imposto de renda, que hoje está bem maior do que a média de você comprar um imóvel diretamente. Então, você tem diversificação, você tem um retorno muito bom, você tem mais segurança, porque você diversifica, né? Vamos supor que você está comprando um fundo imobiliário que tem shopping em Florianópolis, São Paulo, Rio. A economia do Rio pode estar bom, mas de São Paulo pode estar ruim, mas a economia de São Paulo pode estar boa. Você, enfim, pode ter um shopping que está ruim, mas o outro shopping está muito movimentado. Então, na média, você não tem risco grande, né? Porque se o movimento de um shopping cai, sua renda que era 0,7999 vai passar a ser 0,7998 ou 0,798. Vai cair muito pouquinho. Porque você é dono você tem uma fraçãozinha pequena de mais de 100 shopping center, por exemplo, no Brasil todo, mais 50. Então, você está diversificado. Não sei se ficou claro, mas acho que é isso que eu tinha que falar de fundos. As questões de hora, de vender, de comprar e vender a ação, né? Eu sei que não tem fórmula mágica, mas aí você fala aí melhor para ela, né? Daí é importante ter assessoria, creio eu, né? Ela comprou 2 cotas de um fundo e o dinheiro inicial está caindo sem fim. Será que valeu a pena, né? E aí vem a pergunta, a última dela, que foi aqui agora no final, que está relacionada. Não entendo como ganhar dinheiro muito bem sem ser com dividendos, porque eu não consigo saber o momento das coisas. Compra e venda de ações, muito obrigada. Fica tranquila, tá, Patrícia? É difícil saber mesmo. Compartilho da sua dúvida, acho que todos aqui. Daí a importância de ter alguém para te ajudar. Vamos lá, Matheus. Essas foram as perguntas da Patrícia. Pessoal, assim,
De modo geral, ninguém deve se aventurar a investir sozinho. O ideal é sempre ter uma empresa, investir através de fundos, né? Então, vocês vão procurar quem faz bem isso, quais são os bons gestores. Eu invisto sozinho, mas eu tenho mais de 5 anos de investimento. Eu estudo mais de 4, 5 horas todo dia, além do tempo que eu trabalho. Então, não é uma coisa fácil de se fazer, certo? Sempre você tem que diversificar, nunca concentrar os ovos na mesma cesta, e você vai procurar fundos de investimento sólidos, bons, e vai dividir. Por quê? Da mesma forma que quando você vai fazer uma cirurgia, se você está com um problema de estômago, você vai operar o estômago, por exemplo, eu acho que não vale a pena você estudar e fazer a cirurgia sozinho você mesmo. Né? É uma coisa complicada. Investimento é um pouco parecido. Tem algumas exceções, mas, de modo geral, não é fácil fazer investimento sozinho. O que eu falei, assim, ao meu ver, a maior vantagem que o investidor pessoa física tem é ele ver como ele é atendido, como ele é como cliente. Eu sugiro vocês lerem o livro do Peter Lynch, que é um gestor americano, foi um dos de maior sucesso do mundo, e ele fala muito que sempre ele investiu fazendo pesquisa mesmo. Por exemplo, ele fala que na época ele conversava com as pessoas que tinham um carro, por exemplo. Um cara tinha comprado um carro da marca Volvo, né? O outro tinha uma BMW, o outro uma Mercedes. Ele conversava, entendia, poxa, o que você está achando do carro? Você compraria outro carro? Enfim, coisas desse tipo. Ele ia para um cinema, por exemplo, e a empresa que era dono do cinema, ele via se o serviço era bom, se estava crescendo. Não tem muito assim, não tem muito fórmula mistério. Mágica, né? Não tem fórmula mágica. Você, às vezes, assim, pessoal, às vezes até o próprio empresário, ele acha que a empresa dele vai crescer, mas ele quebra. Então, nem ele mesmo sabe. Então, você nunca vai botar o dinheiro todo numa empresa. Se você vai perguntar para o empresário que quebrou, você vai falar, pô, quando você começou a empresa, você achava que você ia quebrar? No meio do caminho teve algum momento que você achava que sua empresa ia quebrar? Claro que não, né? Ele nunca achava que ele ia quebrar. Ele acha que as coisas vão dar certo, está trabalhando para isso. Então, toda empresa quer crescer, toda empresa quer... Só que você tem que entender que você não está disputando sozinho no mercado, você tem concorrência, né? E concorrência é igual a selva, né? Você tem... Os seres humanos sempre concorreram por comida, né? Por alimento, agora concorre por dinheiro, né? As empresas, né? Uma empresa tenta prestar um serviço melhor que o outro, oferecer um produto melhor do que a outra. Você tem que entender quem que está, de fato, conseguindo colocar o cliente no centro, quem está conseguindo agradar mais o cliente e qual empresa que está bem posicionada, né? Essa empresa tende a ter uma valorização ao longo do tempo, entendeu? Então, acho que é isso, assim, saber a hora de comprar e vender é uma coisa que você tem que estudar um pouco também a parte dos números, né, para ver o preço da empresa. Eu consigo fazer isso, mas eu tenho muito tempo de investimento. Comprar fundo de ação é melhor para não ter que ficar acompanhando isso tudo? Ou seja, colocar num fundo de ação, ou seja, tem especialistas que estão escolhendo quais ações vão fazer parte daquele fundo ali? Para quem não tem tempo com certeza. Com certeza, não resta dúvida. Comprar um fundo de ações é muito melhor. Hoje você tem fundos de ações acessíveis que com R$1.000 você consegue acessar, e são fundos que o gestor é internacionalmente reconhecido e é um gestor que uma hora está nos Estados Unidos, outra hora está na China, está o tempo todo avaliando o mercado, está estudando 24 horas por dia. É que nem eu falei da cirurgia que você vai fazer, né? É o que eu falei, eu já faço há mais de 5 anos isso. Então, desde que eu era da faculdade, que eu já comecei a investir e estudar esse mercado. Então, ninguém consegue com 3 meses, 6 meses, 1 ano, virar um investidor, né? Uma coisa para a vida inteira. Mas, como eu falei, por exemplo, para as meninas que gostam de comprar roupa na loja das Renner, poxa, vê como que é a variedade de produtos, vê como que é o atendimento, vê como que compara com o grupo Guararapes, que é da Riachuelo, compara com a C&A, compara com outras lojas e tira vocês a sua própria avaliação. Poxa, eu acho que a Lojas Renner está me atendendo melhor, ou não, acho que a C&A está me atendendo melhor, eu acho que a variedade de produto é melhor em A ou é melhor em B, o preço é melhor em A ou é melhor em B, e aí avalia esse tipo de coisa, entendeu? Quando você está avaliando um setor tradicional
que nem esse de roupa, é o que eu falei, você tem baixo risco, porque todo mundo compra roupa. A gente está falando, por exemplo, no caso da Lojas Renner, da C&A, de empresas consolidadas no mercado. Então, quem que vai crescer, quem que vai ganhar mais dinheiro se eu investir na C&A, na Lojas Americanas, na Lojas Renner, na Guararapes, que é a Riachuelo? Bom, a empresa que vai performar melhor é a empresa que estiver entregando o melhor produto, o melhor serviço, né? Não tem... Assim, é a empresa que estiver entregando mais coisa para os clientes, né? Não tem outra história. Só tenho a agradecer, tá? Mas muito, muito mesmo, Daniele, excelente o material que vocês desenvolveram. Matheus, mais uma vez, assim, muito bom, muito bom. Espero que você me entenda que eu não posso fazer propaganda demais, né? Porque a gente está no universo público, então tem várias, né, questões aí, mas se a gente convidou o Matheus para estar aqui é porque realmente a gente confia, né, em todo o saber, enfim, tudo que ele está trazendo para a gente, e gratidão, porque como a Daniele disse, é muito difícil a gente encontrar profissionais disponíveis para trazer de uma forma tão simples, né, educativa, um conteúdo tão complexo. E como você, né, e tanta gente aqui falando, né, olha que aprendizado, poxa, eu não sabia achava que a ação era só para quem tinha muito dinheiro, não, né, já... Nos outros, a pessoa falou, poxa, realmente estou com dinheiro na poupança, estou perdendo dinheiro, já só o despertar, né, por menor que seja essa consciência crítica, poxa, é muito bacana. Então, gratidão mesmo, tá, Matheus? Daniele, gratidão pela parceria. E deixa a última palavrinha aí para vocês. Gratidão pela presença de todos. Só reafirmando, poderíamos ter convidado, como a Isabela falou, vamos deixar isso aqui no final, qualquer pessoa de qualquer corretora, mas isso não é fácil, porque as pessoas têm a vida tumultuada. E aí, mais uma vez, eu agradeço ao Matheus a boa vontade, a disponibilidade, paramos, montamos um quadro, olhando o que era mais importante, tínhamos vídeos para passar, mas foi ótimo, acho que aproveitou da melhor forma, que aí vocês puderem interagir, falar, tirar dúvida, tá bom? Eu só agradeço aí a oportunidade. Matheus, fica com você para se despedir aí. Alô, pessoal, tudo de bom aí? Continue estudando, porque isso aí é só para dar o gostinho para vocês, só para despertar aí o desejo aí de estar sempre estudando e sempre aprendendo a ser investidor, empreendedor, enfim, sempre buscar conhecimento e informação aí. Foi um prazer, boa noite para vocês aí.